Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Contabilidade na TV conversa agora com o professor PhD Edgar Cornacchione, que fez uma palestra aqui na 24ª Convecon São Paulo, muito aplaudida, falando sobre os desafios para a contabilidade entre 2015 e 2030. E esses desafios vão muito além dos números, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão humana mesmo. Você tem razão, foi muito gratificante inicialmente ter podido estar aqui, ser acolhido pelo público como fui. Aparentemente a mensagem foi bem encaminhada e foi bem recebida. Eu digo muito além dos números, porque de fato a contabilidade de uma forma geral ela é percebida pela sociedade como uma ciência fria, cheia de números, etc. E na minha visão o que move os negócios são as pessoas. E a maneira como a contabilidade resolve olhar para essa dinâmica social e aos novos recortes de relacionamento das pessoas é o que faz aumentar a sua força e a sua proposta de valor para esse futuro de longo prazo que a gente está olhando. E como você mesmo disse, a nossa provocação é tentar olhar bem distante, né, 2030, ou até além em alguns casos. Para alguns pode parecer muito distante, mas para a academia, por exemplo, para a escola, para a universidade, não é tão distante assim, porque nós estamos falando em 15 anos e como eu disse aqui na palestra, hoje um estudante que está fazendo a faculdade, em 15 anos ele vai estar no ápice da sua carreira de mercado, né, da sua carreira profissional. Então nós temos sim que estar preocupados com isso. E o que a sociedade nos mostra é que nós estamos reinventando a nossa forma de relacionarmos uns com os outros. E isso tem efeito direto nos negócios, tem efeito direto nos produtos, nos serviços. E foi mais ou menos nessa linha que eu procurei falar a respeito do futuro da contabilidade nessa palestra. A gente fala muito da tendência da segmentação, até na contabilidade de separar por áreas, de você estar trabalhando nessa parte, mas você reafirmou aqui para a gente que dar as mãos entre as áreas é o futuro. Então, como fazer funcionar esse paradoxo? Isso, na minha visão, é extremamente natural e tem ligação com a origem da contabilidade, né? Quer dizer, não havia essa segmentação na origem da contabilidade. Essa segmentação é necessária até por especificidades profissionais. A gente tem que ter, não dá para um ser humano conhecer tudo e fazer tudo. Mas do ponto de vista de ciência ou arte, como alguns preferem, a contabilidade deveria sim acolher mais essas áreas que estão, em alguns casos, se transformando em silos que são perigosos. Contabilidade societária, contabilidade financeira, contabilidade gerencial, auditoria, tudo tem ligação entre si, principalmente quando a gente olha para um futuro que está sendo inventado hoje de novos negócios, como mencionei na palestra. Então, talvez a gente não possa ficar em silos pensando em descobrir uma solução. Talvez a gente deva sim dar as mãos uns aos outros e pensar conjuntamente, como uma profissão pujante, como que a gente pode dar mais valor para a sociedade. Sua palestra fez muita gente aqui pensar e imaginar várias coisas, mas uma coisa que é real é que a gente percebe que as pessoas nos escritórios elas estão cada vez mais dependentes dos sistemas e não entendendo tanto a lógica contábil. Como fazer isso realmente ser um aprendizado e continuar usando a tecnologia já que dependemos dela, né? Acho que você falou uma coisa extremamente importante, que é ter esse julgamento que cabe a nós, seres humanos, né, de identificar até que ponto a gente pode depender da tecnologia e até que ponto a gente pode prescindir da tecnologia. É difícil ver um mundo no futuro, ou mesmo hoje, em que a gente abra mão da tecnologia, porque ela traz uma conveniência, ela traz uma capacidade de aumento de eficiência e a gente consegue fazer mais e melhor com o apoio da tecnologia. Basta a gente, não só na área de contabilidade, imagine na área médica, uma cirurgia complexa hoje sendo feita apenas com as mãos do cirurgião, ela talvez não tenha o mesmo nível de eficácia e eficiência do que tem com o apoio robótico, apoio de tecnologia que hoje existe nos hospitais e nos centros cirúrgicos. Na área de contabilidade é a mesma coisa, quer dizer, dificilmente eu vou poder abrir mão dos sistemas contábeis. Na minha visão, é o contrário, eu preciso acolher cada vez mais isso, eu preciso ter sistemas cada vez mais robustos, cada vez mais repletos de inteligência, para que facilite a vida do
contador, do usuário das informações contábeis e permita que o contador possa se debruçar sobre essas questões que foram tratadas na minha palestra, que dependem do ser humano, do biológico, para descobrir realmente como é que a gente sai de algumas situações, problemas, né? Então, para mim, o uso tem que ser um uso coerente, consciente e não, de um lado, negar a tecnologia ou abraçá-la demais, sabe? Tem que ser um uso bem coerente em relação à tecnologia. Então, os profissionais contábeis têm que continuar estudando a sua área profundamente, né? Sem dúvida. A capacidade de aprender ao longo do tempo, de se manter em processo de aprendizagem é vital para qualquer profissão, mas especialmente para a área de contabilidade, dadas as transformações que a gente vê em negócios e dada essa ligação íntima entre contabilidade e negócio. E falando em ensino, a gente vê essa tendência de ensino cada vez mais via EAD. Então, eu queria que o senhor falasse também da importância dessa tecnologia para o ensino e dessa tendência que a gente tem, muitas pessoas sendo autodidatas em suas áreas e fazendo especializações, até porque as pessoas disponibilizam muitos vídeos nessa área. Eu particularmente venho pesquisando a educação com tecnologia já há um bom tempo, não apenas pesquisando, mas atuando por meio da fundação, por meio da própria USP, e a gente nota o seguinte, é um caminho sem volta. Dificilmente eu vou abandonar uma tecnologia, um apoio institucional como esse, em detrimento de qualquer outra qualidade que possa ser oferida. Quer dizer, então é uma realidade, as pessoas precisam se capacitar, então sejam alunos, sejam professores, né? Nós precisamos nos capacitar a usar a tecnologia para o nosso aprendizado. E cada vez mais a dependência que eu terei de alguém mais experiente, de um expert, vai ser empacotada em formatos distintos. Antigamente, até mencionei Aristóteles, o expert e o professor estavam todos juntos na mesma pessoa. Hoje não necessariamente. Eu tenho um sonho a respeito disso, que é a indústria cinematográfica encontrar a indústria educacional. Quando a gente tiver essas duas indústrias operando em conjunto, nós vamos ter o efeito de educação transcendendo o que a gente conhece hoje como barreira, né? Então, há espaço para muito desenvolvimento ainda. E tecnologia também, quer dizer, muita gente vê assim, as pessoas trabalhando de uma forma diferente, cada vez mais individualistas, né? Principalmente as crianças, quando a gente olha, está sentado no evento, está lá a criança no tablet, está sossegada, né? Então é uma tendência até da comunicação em estar trabalhando com essa individualidade. Mas isso não atrapalha o networking para o futuro, o contato pessoal real? Esse é um problema sério que nós não temos resposta ainda objetiva. A área médica, a área de psicologia ainda não tem uma resposta objetiva. O que a gente nota nos dias de hoje é uma tentativa de proteger, de tentar estar atento aos excessos. Mas o que eu percebo é o seguinte, nós vamos precisar desenvolver uma capacidade de networking e de socialização que não mais é essa olho no olho. Essa também, nós não vamos abrir mão disso, mas nós vamos precisar conhecer uma outra forma de fazer relacionamentos, fazer networking, que seja por meio de alguma tecnologia. As crianças estão muito mais avançadas que nós nesse quesito, porque elas já estão fazendo isso. E nós, às vezes, proibimos pelo medo do desconhecido. Mas eu acho que nós temos que ter mais cautela, não apenas proibir, mas ter a chance de acompanhar para que esse desenvolvimento venha naturalmente. Que no futuro os nossos clientes, nossos consumidores, os nossos parceiros de negócio, eles vão estar dispersos cada vez mais geograficamente e não vai ter problema estar dispersos geograficamente. Então essa relação precisa ser desenvolvida entre nós. Vai ser o Web Networking. É isso aí, Web Network. Gostei do termo, é isso aí. Professor, com relação ao produto a preço zero, o senhor acha que realmente isso é possível? E já acontece, na verdade, com alguns produtos, mas principalmente na questão de software para a linha de contabilidade. Vale a pena uma empresa investir num software gratuito para trazer mais clientes? Olha, quando a gente fala em Zero Price Accounting, contabilidade a preço zero ou sociedade a preço zero, para mim não é uma questão de se vai acontecer, para mim é uma questão de quando vai ter volumes maiores, porque em determinados segmentos já existe uma prática comum, né, principalmente em bens que são não corpóreos, bens que são abstratos, baseados em tecnologia, softwares, etc. O que eu vejo é o seguinte, diferenciando os dois bens, aqueles que são corpóreos, os físicos e os não físicos, a gente percebe que há ritmos de aceleração distintos para essa realidade. Agora, especificamente a sua pergunta diz respeito a softwares na nossa área. A minha resposta é sim. Para qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer estrategista que vem conversar comigo a respeito desse assunto, a minha resposta é sim. Abra o olho, acolha a ideia e pense estrategicamente a respeito disso. Porque alguém vai fazer.
Entendeu? Então, eu prefiro não ser pego de surpresa. Eu prefiro, num jogo de xadrez, a gente tem que estar sempre algumas jogadas adiante, né? Então, eu prefiro estar algumas jogadas adiante. Mesmo que as probabilidades de ocorrência de um evento como esse sejam pequenas em um determinado momento do futuro que está sendo planejado. Na nossa área de contabilidade, na minha palestra eu mencionei, há bancos europeus que já oferecem contabilidade de graça para alguns de seus clientes. Óbvio que eles têm custo por fazer isso, mas eles têm benefícios em fazer isso também. Então, por isso que eu digo, o contador é um profissional chave que vai ser capaz de ajudar os negócios a equacionar essa relação de variáveis e conseguir sim ter bons resultados e ter aumentos patrimoniais em função dessas estratégias. Nenhum outro profissional, na minha modesta opinião, hoje tem os requisitos e os atributos para fazer essa reflexão na forma como o contador tem. Então, para mim, é um papel do contador que a gente não pode se negar a fazer. E a empresa de software, ela vai ter, na verdade, os custos delas continuam existindo, e como é que ela vai fazer para cobrir esse custo? Esse é o ponto da discussão, quer dizer, os custos eles vão existir e talvez serão ainda maiores, porque os volumes de transações irão aumentar substancialmente. Para mim, o grande segredo, quer dizer, o início da discussão, da solução, é que o beneficiário direto por aquela informação, por aquele sistema, não mais é o único responsável pela cobertura desses custos. Então, para mim, quando a gente ampliar o leque dos beneficiários, incluindo aí os indiretos em diversas instâncias, nós vamos ter proposta de valor respectiva para cada um desses beneficiários indiretos, e aí sim haverá um fluxo de recursos que permitirá a operação acontecer com qualidade dentro dessa prerrogativa. Muito obrigada, professor. Um prazer falar com o senhor. Este é o Contabilidade na TV, direto da 24ª Convecon São Paulo.